Olá a todos, mais um vídeo para o canal Coisas de Espírito. Eu vim falar hoje aqui sobre magia negra. Eu tive experiências espirituais, eu vou contar como que foi. O meu irmão e meu pai resolvemos estudar sobre magia negra para poder entender, porque nós trabalhamos com desobsessão, então nós também participamos de bastante de trabalhos para desfazer isso. Então a gente resolveu estudar. A gente marcou, falou, vamos encontrar uma vez por semana por um tempo e pedimos para a espiritualidade e vamos estudar. Cada um de nós três aí vai trazer um tema aí, o que sabe sobre, o que tirou da literatura, a experiência que teve em trabalho espiritual, tanto na apometria como aqui em casa. Estudamos livro do Ernesto Bozano. Meu irmão trouxe bastante material do Ernesto Bozano pra gente discutir. Nós líamos artigos extraídos da internet. E aí a gente depois, na outra semana, se encontrava e se alguém tivesse algum sonho ou projeção, também contava. Então nessa época eu tive um sonho. Foi bem antes de terminar esse estudo. Nós ficamos uns 3 meses fazendo esse estudo aí. Veio um preto velho para mim, ele não se identificou e ele falou assim, ó, um meio de você entender como que funciona a magia negra é na prática. E praticar magia negra é errado. E aí, como que uma pessoa ela vai aprender a desmanchar magia negra se ela não sabe? E como que ela vai ter na prática se praticar magia negra é praticamente um crime? Ele não falou crime, eu que estou usando essa palavra, né? Aí eu falei, como? No sonho, né? Ele falou assim, então, existe muita gente encarnada que ela praticou a magia negra em outras vidas. E apontou para mim e falou, você mesmo foi um. E aí, no sonho, aí ele falou assim, então a gente vai levar você até essa época, nós vamos te levar com segurança, porque vai ter espíritos ligados a você nessa época que vão precisar de tratamento, porque senão eles vão te atormentar, né, que são perseguidores de outra vida. E aí eu falei assim, aí ele falou assim, depois quando você estiver pronto, você vai rememorar como que você fazia a magia negra, com o nosso auxílio. E aí eu tive um sonho lúcido, não foi rememoração assim, foi um sonho lúcido. Então eu tive esse sonho lúcido, foi assim, eu me vi numa fazenda, eu era escravo. E eu sabia que eu tinha vindo da África e era pra cá na América do Sul. Ou na América Central, não sei se é na América Central ou na América do Sul. É um desses dois. E aí eu vi as casas, como que era feita, as madeiras, a forma que era feita. A parte externa das casas, algumas delas eram igual às casas que tem no Paraná. As casas antigas de madeira do Paraná, aqueles mesmos desenhos, aquelas madeiras assim, outra posta por cima. De telha de barro, né? E aí eu olhei o meu braço, né? Aí eu vi a minha roupa, que eu era de escravo. E aí eu tinha lá eu era iniciado em uma religião da África, não sei em qual local da África. E eu comecei a rememorar que as pessoas que me iniciaram na religião, que eu tinha como pai e como mãe, eram pessoas que elas poderiam, se elas quisessem, ter me doutrinado dentro da religião. Feito só me ensinado a cultura, me ensinado só aqueles rituais, mas não. Eles prezaram por me ensinar dentro da religião, para me iniciar a reforma íntima. Eles me mostrou a minha mãe falando qual era o dever lá é outro nome, eu vou falar médio, mas lá era outro nome. Hoje no candomblé é chamado Babalorixá, né? Mas lá não era outro nome que eles falavam. Eu não consegui trazer o nome. E aí
elas prezavam para mim reforma íntima, que eu tinha que mergulhar dentro de mim, exorcizar os meus demônios, porque aqueles tempos eram uns tempos difíceis e que em qualquer momento eu ia ser testado pela vida, e eu tinha que dar o exemplo do amor. Eles me ensinavam isso dentro da religião. Então eles me ensinou magia dessa forma. Então eles me ensinou a usar o meu ritual de iniciação. Foi feito lá por regressão à vida passada, para mim buscar o conhecimento de vidas passadas. Eles me regrediram e trouxeram, junto nessa regressão que eles fizeram a minha iniciação, eles trouxeram todos os meus perseguidores e dialogaram com ele. A minha inicialização começou num dia e só foi terminar meses depois, porque teve que exorcizar esses espíritos perseguidores. Eu falo exorcizar, tá errado, não é exorcizar. Teve que dialogar com eles, teve que tirar eles das trevas e elevar eles para as luzes. Então foi feito isso, um dos processos. O outro foi que tudo que eles me ensinavam era para cura. Eles me iniciaram, me mostrou só fragmentos dessa parte que eu vou falar. Para curar, para trabalhar com seres das matas, seres elementares. Então eles me levavam em espírito, nós ficávamos todos dentro do local lá, o corpo físico, saía do corpo consciente, e aí eles me ensinavam a tirar de uma planta a energia da planta curadora e transformar ela juntando com o meu. E aí vinha também os seres das florestas lá que vinham e tiravam. Então eles me iniciaram nisso daí, me mostraram só fragmentos, me mostraram como. Eu ainda não sei como. Na parte que aqui hoje, tanto na Umbanda como acho que no Candomblé, hoje eles chamam de tronqueira, tanto na Umbanda como no Candomblé. Nesse meu sonho lúcido, não fazia na parte física, não fazia aquela casinha na parte física da tronqueira, era feito na parte mental. Então a gente ficava lá vários dias fazendo a casinha mentalmente. E no dia de você assentar essa tronqueira lá, e aí e o engraçado é que nesse sonho não era feito uma só, era feito três tronqueiras espiritualmente. Então cada uma da tronqueira ela estava ligado a... Eu não sou da religião do Candomblé e não sou da religião da Umbanda. Então eu estou falando de uma rememoração através de um sonho lúcido. Então uma tronqueira era ligada a um pântano. Então era um plano espiritual no astral inferior, que eu falo tronqueira, lá não era nome de tronqueira, era uma casa feita na parte mental, no terreiro lá nosso. Outra casa era ligada a um local, um plano espiritual onde tinha muito fogo. E um outro era um lugar perto da água, tudo no astral inferior. Então esse pai e essa mãe que me adotaram lá, que não era um pai biológico, que estavam me iniciando nessa religião, eles me ensinaram a usar essa, eu vou chamar de tronqueira, porque o nome eles não falavam lá tronqueira. Que essa casinha dentro do centro, dentro do terreiro, era feito para sugar os males do terreiro, dos trabalhos, de trabalhador, de assistido. Eu vou usar como exemplo, eu vou te dar um exemplo. Nessa rememoração, nesse sonho lúcido, teve uma pessoa que chegou e ela tava grudado nela, tinha um espírito trevoso, um espírito vingativo. E esse espírito, ele tinha vários motivos para perseguir aquela pessoa. E ele estava lá atuando nela e ela estava ficando mal da saúde. Quando ela chegou, eu sabia que ela estava com espírito. Quando eu ativei
eu vou falar a tronqueira lá do pântano, ela não sugou essa entidade lá pro astral inferior, ela limpou a entidade que estava perseguindo. Ela tirou toda a mágoa, toda aquela energia ruim e chupava, que ela saía em forma de fumaça. E entrava para dentro daquela casinha e ia lá para os pântanos. E lá se depositava nos pântanos para ser tratada. O espírito que estava perseguindo a mulher, ele ficou mais consciente. Então, aí o Exu do trabalho pegou ele e encaminhou ele para um local para tratamento. E a informação que eu tinha, que eu não podia passar para os assistidos, que esse espírito ia reencarnar na família da pessoa, como filho dela. E aí então, era essa a função da primeira. A segunda também era chupar energia, mas era para queimar, quando precisava de queimar energia. Quando precisava que a energia que tinha que ser lançado na parte do astral que tinha mar, era a casinha. E eu ativava ela fazendo os riscos mental, que essa mulher que eu tinha como mãe me ensinou, e o pai. Então o risco nada mais que era que um amuleto, uma bengala, que a força do pensamento é que manda. Então ali tinha um cântico, tinha lá os atabaques cantando, e eu fazendo os movimentos, dançando e riscando mentalmente. E aí eu abria essa casinha, eu ativava quando precisava. E foi ensinado para mim que essas 3 tronqueiras, eu tô chamando de tronqueira, mas o nome não era esse que eles passavam para mim, eu não consegui trazer o nome. Eles me ensinaram que aquilo ali não podia ser revertido, não podia ser despolarizado. Ou seja, não poderia fazer... Eu tinha capacidade de inverter, em vez de chupar energia, lançar energia, que não poderia fazer isso. Que os espíritos que me guiavam lá, que eram os Exus, os guias espirituais, eles trabalhavam para a luz. Que se eu fizesse aquilo, eles iam me abandonar. Lá era ensinado isso. Hoje eu sei que não é assim. Espírito de luz, ele não abandona, é a gente que sai da frequência deles. Mas lá era ensinado assim, que eles iam me abandonar, que eles não iam passar a mão pela minha cabeça. Então eu tinha responsabilidade. Então era necessário fazer reforma íntima, porque quando viesse as provas daquela época, para mim estar preparado, para mim não usar aquilo contra aqueles que tivessem eu como inimigo. Nunca, em hipótese nenhuma. E sim só para fazer a cura. E os espíritos que estavam lá, os caboclos lá, os espíritos caboclos, ó, os espíritos africanos que estavam lá só eram para fazer a cura, eles só trabalhavam na luz. Os Exus, hoje nós chamamos de Exu, na época era outro nome, que é os anjos guardiões, só era para luz. E aí eu também fui avisado através das mediunidades dos outros lá, que me iniciaram, que a minha geração ia reencarnar muitos espíritos, que lá usava outro termo, não era reencarnar, que ia nascer muitos espíritos com mediunidade aflorada, ia ter muito ectoplasma, né? Então o magnetismo de alguns... E essas pessoas iam depender de mim para poder fazer o que fizeram comigo, fazer elas passarem os seus traumas, fazer elas vencerem seus medos, fazer elas exorcizar os seus demônios, fazer a reforma íntima para elas exercerem Então, essa é a função de quem é um mestre, de quem é iniciado nessa religião e como em outras. Mas aí veio a prova. Eu não sei quanto tempo tinha passado, eles já pularam para a prova, para me mostrar a prova. Eu estava lá no terreiro, e aí um filho de um senhor lá já estava querendo... Sempre reclamava dessa pessoa que eu tinha como mãe, que ela era um estorvo, que ela não trabalhava, porque estava muito velha. E aí ele foi lá e nessas... Ele acabou matando ela na minha frente. Eu perdi a cabeça, e ali era uma prova para mim. E eu perdi a cabeça, e aí eu comecei a fazer a dança e fazer os riscos para abrir as 3 casas. Só que aí eu inverti. Aí quando eu comecei a fazer isso, quando eu comecei a querer fazer isso, os anjos guardiões já começaram a falar comigo, e eu ouvia ele falando: não faça isso, perdoa.
Perdoa, perdoa. Não faça isso. Se você fizer isso, nós não vamos poder te ajudar. Nós não vamos poder ficar aqui. Não faça isso, não faça isso. Perdoa. E eu não tava querendo ouvir eles, porque minha mãe tava morta na minha frente. Aí eu falei assim, perdoa nada, eu vou fritar esse cara agora. E aí eu fiz a dança, que é um ritual, risquei, né, que é um magnetismo, risquei mentalmente e gritei o nome de cada ser daquela casinha lá, ruim, gritei e chamei. E os caras saíram, começou a sair um vapor. Na primeira casinha saiu um vapor cinza, na segunda saía fogo, água, e aí se materializou 3 entidades na minha frente. Aí falou pra mim assim, você quer que eu faça o que com esse cara? Aí eu falei assim, eu quero que ele caia de joelho na minha frente, que ele morra de joelho na minha frente aqui, gemendo de dor. E aí, eles, não sei o que eles fizeram, eles mexeram no coração desse ser, desse cara, e o cara começou a suar, e se estribuchar lá, e ele morreu do lado da minha mãe, lá, do corpo da minha mãe. Aí eu comecei a ouvir um choro. Quando eu tentei ver quem estava chorando, era de uma mentora minha. Os mentores que trabalhavam comigo teve que sair. Quando esses seres entrou, eles saíram, né? Tiveram que sair. E eu não perdoei o cara, não tinha perdoado e ainda fiz esse acordo com esse pessoal nessa época. Aí, essa foi a primeira magia negra que eu rememorei através de um sonho lúcido. E aí, depois que eu voltei do sonho, então teve a chance de você rememorar essa experiência. E foi permitido que você visse como que era feita as magias, como que era mentalmente como que você fazia, para você entender na prática o que é que você fazia, como que é feito esse tipo de trabalho de magia de destruição. É lógico, isso aí ele começou a me intuir, é lógico que eu comecei a pensar, isso tava, sabe, as pessoas elas fazem magia de destruição e o engraçado é que a culpa fica na religião, né? Eu lembro aqui de um conto que tem no estado de Minas que meu pai fala, que tem aquelas histórias que é de região, que tinha uma região lá em Minas lá, que tinha um professor que ele tentava ensinar matemática para os alunos e ele era severo, porque ele era rígido, não era severo, ele era rígido. E aí os alunos tinham raiva dele, então eles, no caminho de volta para casa, os alunos fez um rosto lá no árvore com a pedra e falou, esse é o professor de matemática, e tacava a pedra e começou a contar para todo mundo, eu desenhei o rosto do professor de matemática no árvore lá, quem tiver raiva dele taca a pedra, e todo mundo ia lá e xingava ele e tacava uma pedra, e esse professor começou a passar mal, ficar doente, e médicos não achavam a solução. Essa é a história que conta. E eles param por aí na história. Não tem mais relato dessa história, foi o que eu ouvi. Então isso é magia negra. Isso é magia de destruição, chamada popularmente aí por magia negra, bruxaria, que não é magia negra e nem bruxaria. O nome disso é magia de destruição. Eu tive também num estado aqui fora de São Paulo, e tinha uma mãe que reclamava muito da filha dela pra mim. Ângelo falava pra mim, que aquele meu genro lá, ele não presta pra minha filha. E parará por e eu subo no monte pra orar. E aí eu vou lá e eu fico orando pra ele largar minha filha, pra acabar o casamento, pra ele largar minha filha. Eu vou lá e falo com Deus assim. Aí depois eu tive a oportunidade de conversar com a filha dessa mulher. O marido e ela estavam brigando muito, eles se separaram 2 vezes e voltavam. Tava um inferno na vida desse casal. Então isso também é magia, destruição. E não é a religião que é culpada, o culpado é a pessoa. Então, a magia de destruição, que chamam popularmente de magia negra,
ela tá ligada ao ser humano, esse defeito é do ser humano. E eles me mostraram isso daí. Depois eu tive outro sonho, e aí eu não vi o preto velho, mas eu acho que era ele. Eu ouvi uma voz falar pra mim assim, ó, você vai começar a praticar agora a desmanchar. E aí eu vou contar o outro relato da primeira, na projeção astral. Também tive experiência de desmanchar magia negra na apometria que eu trabalho. Eu não trabalho sozinho na apometria, né? Em lugar nenhum eu trabalho sozinho, mas lá na apometria tem um grupo. E aí eu tive a oportunidade, porque o pessoal, a dialogadora lá é muito experiente e ela passa bastante conhecimento dentro do trabalho. E aí eu tive bastante experiência, eu tive a sorte de participar de uns trabalhos desmanchando. E aí eu vou contar no próximo vídeo o primeiro desmanche de magia negra feita depois do sonho, né? Que eu me lembro é o primeiro. Feita numa projeção astral, tá bom? Projeção ou sonho lúcido, eu vou olhar lá e depois gravo. Eu vou parar aqui o vídeo, aí eu volto pra ver se era projeção ou sonho.